Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Protestantes, parem de protestar. Não há motivo para toda essa agitação, para toda essa bagunça que vocês têm feito aqui nos comentários do Controvérsia Católica, sobretudo as nossas publicações intituladas A Peste Protestante lançará o Brasil no ateísmo, assim como aquela outra anterior, Desmascarando o Protestantismo. Meus caros, não há motivo para tanta balbúrdia, tanta confusão. Antes de protestar, estudem a doutrina católica. Essa é a minha exortação. Porque a verdade é que vocês não estudam. Vocês não estudam a doutrina católica. Não conhecem a fundo as nossas doutrinas, sobretudo aquelas que nos separam de vocês. Vocês não conhecem, vocês esbarram em palavras e fazem destas palavras um cavalo de batalha para atacar a Igreja Católica. E o que sobra do lado de vocês é simplesmente o protesto. Porque entre vocês mesmos há discordâncias graves de opinião. Se olhar os reformadores, tomem os grupos principais, os anglicanos, os calvinistas e os luteranos, e verão que há grandes divergências entre vocês e, no entanto, ainda assim, há comunhão, há uma certa harmonia, identificam-se como da mesma igreja, não é? Ou pelo menos são grupos dissidentes, mas têm um espírito comum e se entendem entre si, mas com a Igreja Católica não pode ter, de maneira alguma, esse entendimento e fazer-se estas concessões que fazem entre si. Por quê? Porque o que os une não é a doutrina. O que os une é o protesto. É aquilo que o padre Júlio Maria dizia, é a pirraça protestante. É isso, é protestar. E vocês vão ver, a partir do momento que parem de protestar, vão deixar de ser realmente protestantes. A partir do momento que largarem desses exageros e começarem a estudar a doutrina católica tal como ela é, não como vocês, impressionados e exagerando, pensam que ela é, então verão que há muita boa razão em ser católico e que não há motivo para ruptura, para separação e para escândalo. Neste vídeo eu gostaria de apontar para isso, explicando para vocês um pouco mais sobre a doutrina católica, até mesmo emprestando alguns princípios dos próprios protestantes, que é aquela ideia dos artigos fundamentais, de que falam os calvinistas, por exemplo, que o que une os cristãos, enfim, que faz todos os cristãos, é que gozam de certos artigos fundamentais. Pois bem, nós católicos, direi eu, temos todos esses artigos fundamentais. E os principais protestantes, os grandes corifeus, os homens que tomaram a frente nesta ruptura com a igreja, eles mesmos reconhecem isso. E se você tem essa visão, já começa a sua jornada de estudo. Já com essa concepção, os seus ânimos serão acalmados e você vai poder raciocinar devidamente e terá progresso, aprofundamento, e isso fará de você certamente um cristão melhor, não é? Não quer que se siga a regra de ouro? Então faça ao teu próximo aquilo que deseja que ele te faça. Então, se você quer ser compreendido, e nós realmente, da minha parte, busco compreendê-los, busco entender as posições e doutrinas dos protestantes, se você quer, então, assim, que seja tratado por todos dessa maneira, diz nosso Senhor, esta é a regra de ouro, então faça você mesmo aquilo que deseja. Então, se deseja ser bem compreendido por nós, por favor, também busque nos compreender. E eu vou te ajudar nesse processo, te apontando algumas coisas que mostram que, calma, não é para tanto. Não tenhamos tanto exagero e tanto protesto. Menos protesto, mais estudo. Então, para começar, eu gostaria de dizer que gravo este vídeo num dia muito especial. Trata-se do dia 15 de julho, no qual nós comemoramos a festa dos 40 mártires do Brasil. Sim, 40 mártires do Brasil. Não é muito conhecido, talvez é a primeira vez que você esteja ouvindo falar desses 40 mártires. O curioso é que estes mártires foram sacrificados
deram testemunho de Nosso Senhor, foram massacrados e lançados no oceano, justamente por quem? Pelos protestantes. É o maior martírio coletivo da era moderna, esse dos 40 mártires do Brasil. Foram 40 missionários jesuítas que vinham para o Brasil para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que foram interceptados pelo corsário francês, calvinista. À época, os franceses tinham apostatado da religião católica e se tornado calvinistas. Eram os famosos Huguenots, não é? E então, eles capturaram, e quando souberam que eram 40 missionários católicos, chefiados pelo beato Inácio de Azevedo, então eles os mataram, não é? Lançaram no oceano. Não teve compreensão, teve apenas justamente isso: protesto. Protesto, calúnia e assassinato. E é curioso que muitos protestantes aqui fazem da sua bandeira contra a Igreja Católica o dizer que os católicos assassinaram cristãos. Pois bem, os protestantes também assassinaram 40 cristãos nesse dia 15 de julho em 1570. Eles os assassinaram e nem teve inquisição, nem teve investigação, porque a Igreja Católica, diga o que disser, ela é civilizada, ela investiga antes de lançar alguém no oceano, não é? Agora, os calvinistas não chegaram a ter essa hombridade, os protestantes não chegaram a ter realmente esse trabalho de investigar. Não, já pegaram, viram que eram missionários católicos e lançaram no oceano. É assim que vocês fazem, meus amigos, ainda hoje. Não lançam no oceano, não há ensejo para isso, mas lançam calúnias. Lançam calúnias antes de pensar, antes de julgar, refletir, pesquisar, perguntar. Não perguntam, lançam as calúnias. E assim lançaram nos oceanos aí estes 40 homens de Deus. 40 homens de Deus. E o que fizeram eles? Esses 40, para serem culpados disso, seguiram os conselhos de Jesus Cristo, que nós chamamos os conselhos evangélicos. Eram todos religiosos, de uma ordem religiosa que fazia votos de pobreza, obediência e castidade, para mais de perto imitar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, conselhos evangélicos, porque está no Evangelho. Nosso Senhor não obriga todos os homens a viverem desta maneira, mas ao rico que queria algo mais, ele disse, aconselhou nosso Senhor, vá, vende os teus bens e siga-me. E é isso que iam fazer estes 40 homens, muitos dos quais, como o beato Inácio de Azevedo, por exemplo, era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha um pai que era rico bastante para que ele pudesse ter uma vida tranquila na sociedade, não tivesse muito trabalho, não tivesse perseguições, mas ele, cristão, quis realmente hastear a bandeira da cruz na terra ainda pagã do Brasil e ali ir para convertê-los. No entanto, toda essa renúncia, toda essa luta foi reconhecida pelos protestantes? Não, porque os protestantes protestam. Protestam, não conversam, não se aprofundam, não estudam, mas simplesmente protestam. E assim acontecem essas injustiças. E nós que os celebramos como mártires, mártires inclusive ligados à história da nossa pátria, da evangelização desse país chamado Brasil, terra da Santa Cruz, nós os honramos porque eles serviram a Jesus Cristo, porque eles o amavam. E é isso que os protestantes muitas vezes não entendem, que o nosso amor a Deus é tão grande que se estende a tudo o que Ele ama e a todos que o servem. Assim, quando nós amamos uma pessoa, amamos tudo o que é seu, tudo o que lhe pertence e tudo o que lhe é caro. Esse amor gigante que os católicos têm por Jesus Cristo, que ergueram esse Cristo Redentor ali, isto é mérito dos católicos, que ergueram o Cristo Redentor por esse amor a Jesus. Isto vem justamente desta grande devoção que se estende indivisamente ao amor a Jesus, que nos leva ao amor aos santos, o amor às relíquias dos santos, o amor às coisas da igreja, a tudo que diz respeito a Jesus Cristo, a história, não é? A Sagrada Escritura, a tudo que é de Jesus. E assim nós conservamos, guardamos essas coisas com todo o respeito e com todo o amor. Mas bem, estava falando eu então que é muito oportuna a gravação deste vídeo aqui, neste dia 15 de julho, porque é justamente um dia para a confusão dos protestantes, que 40
mártires, testemunhas de Jesus Cristo, professantes da fé católica, foram assassinados por protestantes. Foi o maior martírio da história moderna, este dos 40 mártires do Brasil. Então, com esta memória e com isto em mente, vamos agora colher realmente o que alguns ministros protestantes, como Martinho Lutero, talvez o maior de todos os tempos, não é? O mais conhecido, Martinho Lutero, o que ele disse a respeito do catolicismo em um momento de lucidez. O que Lutero confessou sobre os católicos que os protestantes deveriam levar em conta, deveriam largar esse protesto e pensar um pouco mais o que realmente é o catolicismo, o que de fato ensina o catolicismo. Então aqui temos Martinho Lutero, no seu escrito, na realidade se trata de uma carta, von der Wiedertaufe am Zweifachen, traduzindo significa sobre o rebatismo a dois pastores. E Lutero, nesta carta, então, vai atacar os anabatistas. Então, em alguns manuais nós vamos encontrar esta citação como contra os anabatistas. E normalmente vai se achar este excerto que eu sublinhei aqui de azul. Está bem? Eu selecionei na verdade. Então, isto aqui normalmente você vai encontrar nos manuais que falam sobre estas coisas das posições de Lutero sobre o catolicismo. Foi um tanto difícil encontrar esta citação, porque nesses manuais elas se encontram normalmente em latim, ou citado como contra os anabatistas, e no entanto o documento é este que eu citei, né? Von der Wiedertaufe, sobre o rebatismo, e está em alemão. Lutero compôs essa obra em 1528, ele já tinha se separado da Igreja Católica. Porém, como estava a debater com protestantes que ele mesmo considerava uma ala extremamente radical e revolucionária, e nisso ele tinha razão, que eram os anabatistas, ele teve que conceder: olhe, se hoje nós temos muitas coisas boas entre nós, é porque nós recebemos isso dos católicos. E ele vai dizer mais: nós não podemos rejeitar as coisas simplesmente porque elas vêm dos católicos. Porque há muitas coisas boas, até todas as coisas boas, nos chegaram por meio da Igreja Católica. Ele fala papado, não é? Do Papa ou sob o papado. Então vamos voltar aqui ao texto e eu vou ler para você na íntegra o que está selecionado aí, de maneira que você possa julgar por si mesmo essa questão e entender realmente o que um protestante, um momento de lucidez, pensou sobre a religião católica. Que isso sirva de reflexão a todos os protestantes que assistem esse vídeo. Assim, nós reconhecemos que sob o papado, afirma o próprio Lutero, há muitas coisas boas e cristãs. De fato, tudo o que é bom é cristão. E é do papado que essas coisas chegaram até nós. Nomeadamente, reconhecemos que o papado possui a verdadeira Sagrada Escritura, o verdadeiro batismo, o verdadeiro sacramento do altar, as verdadeiras chaves do perdão dos pecados, o verdadeiro ministério de pregação e o verdadeiro catecismo, consistindo no Padre Nosso, nos 10 mandamentos e nos artigos do credo. E agora um pouquinho mais para frente, lá para o final, para as últimas linhas, ele dirá o seguinte: digo que sob o Papa existe o verdadeiro cristianismo, mesmo o verdadeiro modelo de cristianismo, e muitos santos grandes e piedosos. Von der Wiedertaufe, am Zweifachen, sobre o rebatismo a dois pastores, 1528. Portanto, meus caros, este é o parecer de ninguém menos que Martinho Lutero sobre as coisas boas e cristãs e até os santos piedosos, grandes, que há no catolicismo. Eu lhe apresentei aqui 40 mártires. Nós temos muitos mais mártires, testemunhas de Jesus Cristo. E nós os amamos justamente na qualidade de testemunhas. Nosso Senhor disse: aquele que der testemunho de mim perante os homens, eu darei testemunho dele perante o Pai. E diz mais uma coisa, nosso Senhor: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E o que fizeram estes mártires?
senão dar esta grande prova de amor a Jesus Cristo. Como nós não vamos amá-lo se estamos unidos a Cristo, se somos cristãos, se o próprio Jesus Cristo os ama imensamente, incomparavelmente? Ele diz: eu amo quem me ama, e aquele que me ama, nele eu habitarei com o Pai, diz ele no Evangelho segundo São João. Então, pessoas que são, no sentido mais perfeito que um ser humano pode ser, templos do Espírito Santo, porque o Pai habita nestes verdadeiros templos de caridade que queima ao ponto do fogo, ao ponto do martírio. Isto é maravilhoso, a ponto do próprio sangue ser derramado por Jesus Cristo. Então vejam a grandeza destes homens, né, que nós admiramos, grandes santos. E Lutero chegou a admitir, realmente, os católicos têm grandes santos. E vocês têm que admitir isso. Os católicos têm grandes santos, esses que vocês chamam de ídolos, de uma maneira completamente descabida, exagerada, errada, absolutamente errada, porque foram servos de Cristo e não inimigos ou concorrentes de Cristo. Estes, na verdade, são os modelos de cristianismo que a igreja nos coloca para imitar, para que nós amemos mais a Jesus Cristo, para que nós sigamos esse exemplo e, se Deus quiser, sejamos martirizados. Sim, se for da sua vontade, que demos esse testemunho de Jesus Cristo, e é isso que eles nos ensinam. E aí os protestantes se escandalizam, mas é um escândalo que vem da ignorância inclusive da própria Sagrada Escritura. Querem que eu prove isso para você? Bem, eu o farei com muito gosto em um próximo vídeo. Aqui nós vamos nos limitar apenas a referir alguns materiais que podem ser do aproveitamento dos protestantes nesse respeito. Sobre a questão da intercessão dos santos, por exemplo, que os protestantes tanto se escandalizam. Se eles talvez lessem o livro do Apocalipse, não se escandalizariam tanto, porque o livro do Apocalipse nos fala de intercessão, não é verdade? Ele vai nos dizer aqui, Apocalipse 4:4, que haviam, como nós estamos vendo aqui, no céu, 24 anciãos, os quais estavam vestidos de roupas brancas e nas suas cabeças coroas de ouro. Estes 24 anciãos, dizem os santos padres, representam a totalidade dos santos do Antigo e do Novo Testamento, porque eram os representantes, estes 24, os 12 primeiros, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, filhos de Jacó, e os 12 outros, os 12 apóstolos, né, que vieram para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para justamente chamar, né, conclamar, convocar para a igreja as nações. Então, aí nós temos o Antigo e o Novo Testamento nos seus representantes, ou seja, a totalidade dos santos da Antiga e da Nova Aliança que estão nos céus. E o que fazem eles? Vamos perguntar à Sagrada Escritura. O que fazem eles ao abrir-se do selo? Então vamos ter que descer um pouquinho, vamos lá para o capítulo 5, está bem? Aqui capítulo 5, no versículo 8, o que nós aprendemos da Sagrada Escritura a respeito disso? Diz o seguinte, aqui, e, tendo aberto o livro, os 4 animais, estes 4 animais representam os 4 evangelistas, e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, ou seja, diante de Jesus Cristo. Olha só o que estes santos fizeram. Os evangelistas, os apóstolos, os patriarcas, todos esses santos se prostraram diante de Jesus Cristo no céu, tendo cada um suas cítaras e suas redomas de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Veja o que aprendemos. Estes santos que estão no céu, junto do Cordeiro, que é Jesus Cristo, se inclinam diante dele, porque não rompeu-se o amor, eles continuam amando e servindo a Jesus Cristo, ainda mais depois de mortos, como fala Nosso Senhor, o grão de trigo, depois que morre, é aí que ele frutifica. Então, eles que foram servos de Deus na terra, no céu, o servem ainda mais, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, como diz Nosso Senhor, e lá o servem muito mais do que aqui, com muito mais reverência,
com muito mais propriedade e condição, e assim se inclinam diante dele e oferecem as nossas orações, as orações dos santos. Porque por santos nós entendemos na Sagrada Escritura, dentre outras coisas, também podemos entender, mas aqui especificamente dos cristãos, daqueles que padecem, né, da tribulação, as grandes tribulações. Ou se querem entender como os santos da Igreja Triunfante, não há problema nenhum, porque isso significa simplesmente que, mediante o intermédio desses patriarcas, desses apóstolos, chega até Jesus Cristo as orações dos santos por nós, intercedendo por nós, não é? Então, bem, isto é o que nós aprendemos na Sagrada Escritura, e está muito claro aqui, parece, e nós temos mais, não paramos por isso, só para dar uma pequena introdução, esse tema nós vamos aprofundar mais em um próximo vídeo, mas aqui vamos para o capítulo 8º, vamos lá? Na nossa Bíblia, Sagrada Escritura, tradução do Padre Figueiredo, que inclusive os protestantes usaram bastante um tempo, não é? Esse aqui é a tradução católica aprovada pela Igreja. Então vamos lá. Aqui no capítulo 8º, versículo 3 e versículo 4, o que nós vamos encontrar? Vamos ver aqui, um pouco mais para baixo, porque esta versão que nós temos no nosso site, controversiacatólica.com, é enriquecida com muitas notas, então ela é bastante completa, creio que é a melhor edição para estudo da Sagrada Escritura. Se você ama a Palavra de Deus, eu recomendo vivamente que se sirva dela, que busque também consultá-la nos seus estudos bíblicos. Bem, aqui então, versículo 3 e versículo 4, o que nós encontramos? E veio outro anjo, e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e lhe foram dados muitos perfumes, das orações de todos os santos, para que os pusesse sobre o altar de ouro, que estava ante o trono de Deus. Olhem que magnífica passagem, um turíbulo de ouro, né? E do qual, então, saíam esses incensos que eram as orações dos santos. Que interessante. Isso diante do altar, que é o trono de Deus. Um altar de ouro, né, que está ante o trono de Deus. O que quer dizer esta passagem? Vamos perguntar ao grande Jacques Benet Bossuet, um grande comentador da Sagrada Escritura, e também um grande orador, o que ele nos ensina a respeito disso. Então temos aqui a nota. E veio outro anjo, os protestantes, que se ofendem da intercessão dos anjos, assim como da dos outros santos, querem que este anjo seja o mesmo Jesus Cristo. Persuasão violenta, cuja falsidade se convence do contexto sagrado, onde São João, dizendo, então veio outro anjo, mostra que era um anjo da ordem dos outros que tinham as trombetas. Quanto mais que falando de Jesus Cristo, sempre São João o designa por outros termos e com outra majestade. Concluamos logo que o anjo que oferecia as orações simbolizadas nos incensos era um verdadeiro anjo e que o altar a que os incensos se dirigiam era Jesus Cristo. Assim disse Bossuet muito oportunamente, comentando esta passagem da Sagrada Escritura. Então veja como um aprofundamento bíblico, como um pouco mais de cuidado, nos vai fazer ver que os católicos, bem, ao menos a princípio, parecem plausíveis, parece que eles têm algum fundamento, parece que não é algo assim simplesmente feito para corromper, para destruir. Não é isso? Vamos parar de protestar e começar a estudar ao menos um pouquinho? Vamos lá? Eu posso te ajudar. Veja, tem o meu WhatsApp aqui, Diogo Rafael Moreira, pode salvar nos seus contatos. Estamos no Brasil, ok? Então, mais 55 DDD 47 99101 3580. Eu posso te ajudar. Está bem? Vamos conversar então. Eu posso te apresentar a fé católica e te trazer para a religião católica tranquilamente, porque você será persuadido pelas Sagradas Escrituras. Nós amamos a Sagrada Escritura. Nós temos aqui várias Sagradas Escrituras, inclusive temos até um curso, né, que nós oferecemos aqui para os membros do canal. Aqui é o Novo Testamento que nós temos, né, o Novo Testamento Antigo, da Vozes de Petrópolis. Temos essa edição aqui
antiga também, bem antiga, já está classificado e tudo, não é? Dos anos 50 também, da Ave Maria. O interessante dessas edições, eu vou mostrar para vocês, é que ela tem, ó, eu vou mostrar, no Controvérsia nós também temos, mas essas edições em particular, elas vêm com índices bíblicos, certo? Ó, elas vêm com índices bíblicos que provam o dogma católico com a Sagrada Escritura. E assim também mostram os erros protestantes. Tem essa Bíblia aqui temos o missal, temos essa Bíblia do Padre Mato Soares, também uma ótima versão da Sagrada Escritura, não é? A do Padre Figueiredo eu já mostrei para vocês, eu tenho ela física também, mas temos toda ela online, são mais de 7.000 páginas que foram digitalizadas, graças à ajuda dos benfeitores aqui do nosso Apostolado Controvérsia Católica. A gente também tem bíblias heréticas e errôneas, como por exemplo essa de Jerusalém aqui, que apesar de ser uma tradução literal boa, está cheia de notas espúrias, tá? Eivadas de erros dos racionalistas. Está bem? Nós criticamos isso aqui, mas estamos estudando, conhecemos, né? Tem a sua vantagem, que seriam a facilidade que podemos consultar, por exemplo, textos paralelos. Tem também uma tradução bem literal do hebraico, e nesse ponto é uma versão para estudo que pode ser consultada para fins científicos, embora não se pode confiar nas suas teorias, né, que aparecem nas notas por conta de vários problemas. Bem, temos também aqui a Bíblia de Genebra, dos calvinistas, temos também a Bíblia dos pentecostais. Tá? Nós sabemos o que vocês ensinam, o que está nas notas de rodapé, estudamos essas coisas. Tá? E entendemos que o que acontece ali são equívocos e exageros. Tá? E é isso, é muito protesto e pouco estudo, pouco olhar o que o católico ensina sobre essas matérias. Está bem? Até mesmo os seus próprios mestres tinham uma visão um pouquinho mais razoável do catolicismo. Por que vocês não podem fazer isso também? O próprio Lutero, veja, Lutero foi extremamente rebelde, escreveu as 95 teses, queimou a bula do Papa. E apesar disso ele disse, olha, as coisas boas aí que chegaram até nós foi pelos católicos. Eles têm o verdadeiro catecismo, têm a verdadeira pregação. Se a gente conseguiu construir sobre alguma coisa, é porque tinha os fundamentos da fé no catolicismo. Não é? Os fundamentos da fé. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos da fé? Vamos, e aqui a gente já vai encaminhando aí para o desfecho dessa nossa exposição. Vamos mostrar mais algumas autoridades ou exponentes do protestantismo sobre esse assunto. Aqui nós temos um que deve ser bem conhecido, né? O João Calvino, ele é bastante famoso, aqui é um site neerlandês, que contém a principal obra de Calvino em várias versões. Aqui aparecem 3. Esta obra é a Institutio Christianae Religionis, que em latim foi publicada em 1559 e que aparece aqui na versão de Bart Niesel, de 1926 a 1952. Esta é a versão latina, ela foi composta primeiramente em latim, e olha que curioso, não é? Que coisa interessante a gente observar isso. Eles escreviam em latim, Lutero escrevia em latim, Calvino escrevia em latim, né? E aí vem o protestante desinformado, infelizmente, pouco instruído, e diz, olha, a igreja exigia o latim, que o latim as pessoas não podiam ler, não podiam conhecer. Se as pessoas não podiam conhecer o que está escrito em latim, por que eles escreviam em latim? Os livros deles. Porque para bonito, assim, para aparecer, que eles eram inteligentes? Claro que não, porque era a língua científica, era a língua, na verdade, internacional da época, o latim. Então, assim como o inglês hoje, se eu quero ter um escrito que tem uma projeção internacional, eu vou escrevê-lo em inglês. Eu não vou escrever na minha língua aqui só. Por exemplo, o português, somente as pessoas que falam português aqui no Brasil e em Portugal que vão ter acesso. Não é verdade? Então, é um público mais reduzido. Se eu quero um público internacional, hoje eu vou escrever em inglês. E naquela época, eles até podiam escrever em francês, como é o caso de Calvino, que é francês. Certo? Que escreveu em francês também. Mas ele vai escrever primeiro e antes de tudo em latim, se ele quer algo mais sério. Então, tanto a versão dos Institutiones Christianae Religionis, aqui, foi publicado primeiro em latim, como se vê, 1559, a versão francesa, um ano depois, 1560. Então, se pode ver claramente
que não era nenhum problema para eles este negócio do latim. Só para os protestantes de hoje que não entendem o contexto das coisas, como era naquela época e tudo mais. Mas isso, meus amigos, é algo que deve ser remediado com o estudo, não é? E não se deve se orgulhar disso, não se deve fazer disso um cavalo de batalha, colocar aqui nos comentários, fazer pirraça. Não, isso não é uma coisa que devemos nos orgulhar, está bem? Então, vamos avançar aqui. Eu estava dizendo então que Calvino, ele tinha escrito também sobre a questão da Igreja Católica. Por uma questão de brevidade e de simplicidade, nós vamos simplesmente aqui para o texto. Nós vamos mostrar que o texto ele está no livro 4 das Institutio ou Instituciones, tem essa variação no título, né? Então, no livro 4, no capítulo 2, esse aqui, não é? Capítulo 2, número 11, ele vai falar sobre os vestígios da religião verdadeira que estão no catolicismo. E ele vai dizer, e eu aqui simplesmente vou fazer uma paráfrase, depois eu mostro também a tradução. Aqui nós temos o latim, o francês e uma tradução para o inglês, bem posterior, está bem? Com um subtítulo colocado, que não é de Calvino, mas é acrescentado pelos editores. Então, aqui nós temos a evidência de que Calvino também considerava o seguinte. Dizia assim: ele igualmente confessa que Deus preservou os fundamentos da religião sob o papado, da mesma forma que preservou a aliança e a circuncisão entre os judeus no Velho Testamento. A citação de Calvino é longa, e eu me limitarei a esta paráfrase, está bem? Então ele diz isso, ele diz que os católicos preservam a circuncisão do Novo Testamento, que é o batismo, é válida, é verdadeira, e Deus, na sua fidelidade, preservou também entre os católicos muitas coisas, como que aparências ainda daquele edifício original, tem os fundamentos. Né? Como um edifício que muitas vezes, então, eles desmoronam, eles desabam, eles são demolidos, e, no entanto, os fundamentos ficam de pé. Não é? Quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, os fundamentos ficam ali. Então, o catolicismo ele preserva esses fundamentos. Esse é o testemunho de Calvino. Está bem? Ele faz todas as críticas, Lutero também faz altas críticas à Igreja Católica, mas eles não negam que nós temos os fundamentos. E quais são esses fundamentos? É o credo, é o Padre Nosso, explicado e entendido como os católicos, os cristãos de todos os tempos sempre entenderam, é também os mandamentos. Nós temos tudo isso e nós aceitamos tudo isso. Todos os mandamentos, aceitamos também todos os artigos do credo, e os próprios protestantes admitem isso. Por que você protesta em vez de estudar? Por que não estuda? Os seus próprios autores e depois também, claro, estude os nossos, que com certeza vai descobrir coisas que nunca te foram contadas. Como nessas Bíblias, por exemplo, essas Bíblias protestantes, elas contam uma história parcial. Elas, às vezes, por exemplo, quando falam das imagens, né? Eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores. Elas falam de algumas coisas do Antigo Testamento, mas deixam de falar das coisas do Novo Testamento, deixam de dar os devidos fundamentos, não é? Então, você está recebendo uma pregação muito deficiente, muito incompleta. Então, procure se aprofundar e ouvir o que os católicos têm a dizer. Vença esse preconceito e comece a estudar com a gente, está bem? Então, isso foi, de maneira sumária, o que Calvino disse. Depois podem ver a frase que nós vamos deixar disponível no site do Controvérsia, junto deste vídeo. Está bem? controversiacatólica.com. E agora vamos para uma terceira testemunha. Um ministro protestante francês chamado Jean Daillet, o qual escreveu uma obra que está aqui, né, em PDF. Foi bem difícil de encontrá-la, na verdade, porque não se acha muito facilmente essa obra hoje em dia, mas como nós estudamos a fundo essa questão das polêmicas entre católicos e protestantes depois do Concílio de Trento, então a gente conseguiu localizar depois de muita procura. Então está aqui disponível, também vou deixar o link. La foi fondée sur les saintes écritures contre les nouveaux méthodistes par Jean Daillet. Este é o título, não é? A fé fundada sobre as Santas Escrituras contra os novos metodistas, por Jean Daillet. Essa obra, veja aqui, olha que curioso, temos mais latim aqui, veja só, o modo de numeração. Não é? Eles não recusavam usar os nossos métodos também, olha aqui, ó.
mil, não é? 661. Isso está em números romanos. Olha que interessante. Por quê? Porque todo mundo usava isso. Né? Teve um tempo que todo mundo era praticamente católico e não tinha nenhum problema de usar números romanos. Mesmo os protestantes usavam, não tinha problema nenhum. Latim, números romanos, não era um bicho de sete cabeças como é hoje em dia. Né? Lembremos que até mesmo pouco tempo atrás, o latim ainda era estudado até nas escolas. Até 1964 no Brasil, se ensinava latim nas escolas. Tinha livros, tinha manuais para todo mundo. Não era uma coisa exclusiva, né, de certas pessoas. Sabe essa propaganda assim de quinta categoria, sabe, para atacar a igreja e tal? Não, não era assim. Isso não tem fundamento histórico. Isto é calúnia. E os protestantes caluniam, não é? Eles lançam no oceano, lançam como? Com as suas línguas afiadas, né? Os inocentes, a verdade, não é? A fé. Por quê? Porque não querem parar para considerar as coisas, para fazer uma investigação diligente. Mas eu estou convidando vocês a fazerem. E se vocês forem olhar para este livrinho aí, de um ministro protestante, anticatólico, com toda certeza e com todas as notas, nós vemos isso na sua própria obra, vocês verão que ele vai dedicar as duas primeiras partes do seu livro a falar que, na verdade, os católicos têm o mesmo credo que nós. São os mesmos artigos da fé. Tem outras coisas que nós discordamos, mas nós temos um chão comum. O credo, por exemplo, o protestante crê em tudo aquilo ali e aquilo ali mesmo, o que a antiguidade cristã dizia, o que os modernos dizem, ele vai dizer. O que os cristãos antigos e modernos dizem é o que nós acreditamos também. Isso nas duas primeiras partes. E na terceira parte, quando ele vai tratar das diferenças com os católicos, ele não vai fazer isso sem antes dizer, na terceira parte, primeiro capítulo, que eles professam as mesmas coisas que a Igreja Católica professa no credo, são as mesmas doutrinas, só não concordam com outras opiniões, mas estas é a mesma. Ou seja, artigos fundamentais. Os artigos fundamentais da religião cristã, que faz uma pessoa um cristão, o católico tem. Então, como é que vocês vão dizer que nós somos idólatras, somos isso, somos aquilo, se nós acreditamos nos artigos fundamentais do cristianismo? Como? Entende? É puro preconceito, é pura malícia, é pura calúnia, é o gosto de fazer pirraça, de protestar e não de se aprofundar, de estudar. É isso que a gente percebe. E se você olha entre os próprios protestantes, entre vocês há divergências de opiniões, às vezes até mais fortes que aquelas que há entre nós, entre vocês e nós, e no entanto vocês se entendem, como isso pode acontecer? Como assim? Não é verdade? Para os calvinistas, é uma coisa evidente que a doutrina dos luteranos da consubstanciação destrói a humanidade de Jesus Cristo, a doutrina sobre a humanidade de Jesus Cristo. Isto é algo estabelecido. Os calvinistas realmente creem que os luteranos nesse ponto estão errados. Os seus irmãos luteranos protestantes também estão errados, terminantemente errados. Porém, eles dizem assim, isso o próprio Jean Daé, na sua apologia, em uma outra ocasião, também vai dizer. Nós não podemos afirmar que eles negam a humanidade de Jesus Cristo sem calúnia, porque eles formalmente dizem o contrário. Ou seja, eles confessam a humanidade de Jesus Cristo. Por isso, embora a doutrina deles, dos luteranos, sobre a Eucaristia, nas suas consequências, ela possa levar, induzir a negação da humanidade de Jesus Cristo, segundo os calvinistas, ainda assim nós vamos recebê-los em comunhão, eles podem comungar conosco, somos da mesma igreja, nós os reconhecemos, né? Pode até ser uma confissão diferente, mas nós os reconhecemos, concordamos nos artigos fundamentais, e nós não vamos, sem calúnia, atribuir uma consequência a certa doutrina, se o luterano diz, não, mas eu acredito que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Logo, não pode me atribuir isso sem calúnia. Nós católicos, todos nós, podemos dizer com a prova dos nossos livros, dos nossos catecismos, com a prova da história eclesiástica, com a prova de tudo, que nós jamais afirmamos, por exemplo, que há mais de um só Deus verdadeiro, que só a Ele devemos adorar.
jamais podem dizer que nós negamos que a adoração de latria, que se deve somente a Deus como nosso Senhor e Criador, que nós negamos isso. Isso vocês implicam de consequências que tiram das nossas doutrinas sobre os santos, sobre as imagens, mas isso são consequências que vocês tiram. Nós negamos isso, nós não afirmamos isso. E, no entanto, a nós há protesto, contra nós há revolta e acusação de idolatria, mas aos luteranos não há essa acusação. Entre vocês há tantas divergências de opiniões graves. E, no entanto, há comunhão entre vocês nos artigos fundamentais, por que não há com os católicos? Por que não se aceita o modo como nós ensinamos, se nós ensinamos precisamente as mesmas doutrinas que estão nos mandamentos, no credo, no Pai Nosso, ou seja, no que constitui praticamente a doutrina cristã de todos os tempos? Então, por que esse 2 pesos e 2 medidas dos protestantes? Nós vamos ver que esse estratagema, que esse sofisma protestante, que ataca muitos católicos, às vezes até gratuitamente, e entre si eles se protegem, e se acobertam, e se afagam, isso é uma constante, porque realmente é uma seita desenhada para protestar, somente isso. A doutrina em si é algo que eles podem discutir, cada um tem a sua ideia, cada um é o seu papa, cada um é o seu magistério, cada um é a sua autoridade, mas o que interessa é que todos estejam comprometidos em atacar a Igreja Católica. E é isso que faz os protestantes efetivamente. E não reformados como eles pretendem ser reformados, mas como reformados, se um reforma de um jeito, outro reforma de outro. Lutero dizia que as escrituras eram tais livros. Calvino dizia que eram tais outros livros. Discordam sobre qual é a fonte da revelação, o que Deus revelou para os homens. Eles discordam sobre isso. Para Lutero, a epístola de São Tiago era uma epístola que servia para ser queimada, epístola de palha. Dizia isso Lutero. Veja o modo como debochava da palavra de Deus Lutero, que ele repudiou, mutilou, não é? Arrancou livros. Os calvinistas depois vão arrancar os livros deuterocanônicos da Sagrada Escritura e assim vão mutilando, receberam a Bíblia da igreja para quê? Para mutilar a Bíblia, para fazer o que quiser, não importa. O que importa é que a gente proteste. Não importa se Lutero aceita tais livros e a gente não aceita. São confissões diferentes, da mesma reforma, da mesma fé cristã, não tem problema. Agora, se vocês pararem de protestar contra a igreja, aí a gente vai escrever um livro contra os nouveaux metodistas, né? Como vai fazer o Jandaia. Então aí a gente opa, não pode ser assim não. Não pode ter comunhão com a igreja católica, não pode entender a doutrina católica. Tem que protestar, que quanto mais você protesta, menos você pensa. Não é verdade? É isso mesmo. É isso que parece quando eu observo os comentários que a gente recebe aqui no Controvérsia Católica dos protestantes. Se vocês prestarem atenção, é de chorar. O tamanho da ignorância dessa gente, que parece ser infinito. Eles erram coisas elementares até da língua portuguesa. Imagine, às vezes eu me deparo com isso. Imagine, se a pessoa comete erros primários, barbarismos, evidentes, em língua portuguesa, será mesmo que ele está lendo a Bíblia? Eu digo, será mesmo que ele está estudando a Sagrada Escritura? Porque é de se pensar que a pessoa que lê, ela vai, por imitação, por memória, aprender a escrever também. Eu, grande parte do pouco que sei aí dessas coisas de escrita e tal, isto é pelas leituras. E a minha mudança, quando a gente vai mudando de estilo, é porque a gente vai lendo outras literaturas em outros idiomas e aí altera um pouco a sintaxe e tal, e você vai vendo modificações do nosso estilo. Por exemplo, o que eu escrevi há um tempo atrás, antes de me familiarizar mais com o inglês, é bem diferente do modo como eu escrevo hoje, que até precisa de algumas adequações, porque o inglês ele tem poucas vírgulas, tem todas essas coisas, não é? Então, bem, mas isso porque nós estamos vivos, né? Estamos aí estudando, lendo, se aprofundando, procurando conhecimento. Ótimo, não é? Agora, essa gente você vê escrever, por exemplo, escreveram, acho que foi ontem, é bom começar o dia assim, a gente começa o dia feliz, alegre, rindo, né? Mas, ao mesmo tempo é triste, mas porém é melhor rir para não chorar. Uma pessoa dizendo assim, a igreja de vocês está nessa situação porque ela não se firma na roxa. Escreveu roxa, em vez de rocha, roxa com X, em vez de rocha com CH. E assim outras coisas elementares, não sabem escrever, ou escrevem tudo com letra maiúscula.
coisas assim, uma coisa estranha, bizarra. E você vê, bem, se a pessoa escreve dessa maneira, imagina como que ela interpreta a Bíblia. Imagina o modo como ele vai entender a Bíblia. Entende? E também, às vezes, nós falamos coisas óbvias, né? Não só para os protestantes, mas até para outros públicos, também coisas óbvias, como se fosse 2 e 2 é 4, ou o círculo é redondo, coisas assim. Quando eu falei, por exemplo, no vídeo Desmascarando o Protestantismo, que antes de Lutero, né, não tinha luterano, não existiam luteranos, as coisas óbvias, né, que não existia protestante antes do protestantismo, uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia, historicamente constatável, todo mundo sabe disso. Essas analogias que eles fazem com as seitas do passado não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eram grupos de origens diferentes, de pensamentos diferentes, inclusive muitos pensamentos completamente antissociais, incivilizados, como é o caso dos albigenses, por exemplo. Né? Algo completamente diferente, outro contexto, eram gnósticos, praticamente, não eram nem cristãos. E eles tomam tudo isso, não, esses eram os protestantes, os crentes do passado. Como assim, meu amigo? Isso você está sujando sua própria imagem. Entendeu? Você está pegando assim, os piores, os maiores inimigos de Jesus Cristo, pessoas que negavam, por exemplo, que existe, que Deus fez tudo bom, né? Que Deus fez o mundo bom, que diziam que o mundo material é mal em si mesmo, que nós precisamos nos libertar da carne, precisamos como que fazer um suicídio de nós mesmos para nos elevar. Essa gente, os albigenses, que a igreja, com a ajuda e o apoio do Estado, efetivamente conseguiu fazer com que fossem postos em xeque e parassem com estas loucuras, não só anticristãs, mas antissociais, esses aí vocês tomam como amigos de vocês? Vocês estão completamente, no mínimo, desorientados quando fazem esse tipo de coisa, não é? E aí um Santo Antônio de Pádua, é um ídolo. Um homem que ensinava a doutrina da igreja, um homem que fez penitência, um homem que buscava a salvação das almas, um homem que, por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo e por sua graça, conseguiu obrar muitos milagres, não é? E alcançar muitas graças. Bem, esse aí não, esse aí é de jeito nenhum Santo Antônio. Vamos ficar com o lado herético para valer mesmo, os cátaros. Lindo para vocês. Né? Aí vocês ficam com uma imagem cada vez pior. Está bem? E, bom, meus amigos, então, eu acredito que falamos bastante sobre esses temas. Eu iria recomendar também, tá, que acessassem ali no Controvérsia Católica um índice que nós temos. Eu vou precisar localizar, mas, bem, façamos de um jeito mais simples, tá bem? Eu vou mostrar isso no próximo vídeo sobre o protestantismo. Aqui, simplesmente, eu vou indicar para você. Pesquise lá na busca do Controvérsia Católica, controversiacatólica.com, índice bíblico. Tá? Índice bíblico. Citações bíblicas que constituem o dogma católico contra os erros protestantes. Ali você vai ter um bom ponto de partida, está bem? Aqui nós já começamos a nossa pequena tutoria para ajudá-lo a ser o melhor cristão, a se aprofundar realmente e a parar de protestar e começar a estudar, está bem? Então, procure este índice bíblico e lá você vai ver, por exemplo, por tema. Uma pena que eu não posso mostrar aqui, mas aqui tem, por exemplo, a Bíblia do Padre Mato Soares, que contém esse índice, está certo? Então, aqui está, citações por ordem alfabética dos textos da Bíblia Sagrada que constituem o dogma católico contra os erros protestantes. Está aqui. Esta é uma edição um pouco antiga, evidentemente, mas está aqui. Procure lá no Controvérsia, nós temos uma versão transcrita disso aí, embora eu tenha que fazer algumas adaptações, porque à época eu não tinha o original aqui, então eu peguei da internet, de um blog, né, bem tempos atrás mesmo, e aí ele tinha feito algumas modificações que eu vou agora deixar conforme o original, está bem? Para ficar mais adequado. Está mais bonito, inclusive, mas bem referendado dessa maneira. Então eu vou usar isso aqui, eu vou fazer algumas adaptações. Mas, de uma forma geral, já está pronto para você fazer as devidas comparações. Você vê, por exemplo, nesse índice aqui, se você procurar, você vai pesquisar, por exemplo, imagens. E ali aparecem os textos bíblicos que provam o dogma católico sobre essa matéria. Santos, mesma coisa.
adoração, e assim vai, Jesus Cristo, absolvição, confissão, né? Que é relacionado, indulgências, tudo isso você vai encontrar uma justificativa na Sagrada Escritura. Claro que existe toda uma explanação, não é? Existe todo um raciocínio, às vezes, e aí nisso a gente pode ajudá-lo também a entender um pouco mais essas coisas, não é? Mas já é um bom começo. Você já começou realmente a se aprofundar, a ter um juízo mais amadurecido sobre o catolicismo. E aí eu te dou os meus parabéns. Ainda que você esteja só no começo, esteja só caminhando, mas você tem esse propósito, eu te apoio, eu te ajudo e eu dou graças a Deus por esse ato de maturidade, esse ato de grandeza, de boa vontade da sua parte. Como eu disse, estarei aqui à disposição, podem colocar nos comentários, mas por favor, usem de cortesia, né? Usem de boa educação. Isso não faz mal a ninguém, né? E somente contribui para que a gente possa realmente chegar à verdade, não é? Estabelecer a verdade, crer na verdade, que é o que nos interessa, e esta verdade nos libertará, como disse nosso Senhor. E nós viemos a este mundo para quê? Para dar testemunho da verdade, como diz nosso Senhor. Mas muitas vezes, nós já vimos isso, e fala o próprio Evangelho, no primeiro capítulo, né, do Evangelho de São João, que a verdade veio ao mundo, mas os homens não a receberam. Que nós não façamos isso. Quando vem a verdade até nós, nós a resistamos. E sigamos os exemplos de pessoas como o cardeal Manning, aqui, né, deste livro aqui, desta grande obra, O Papa e o Anticristo. Cardeal Manning foi uma pessoa que nasceu protestante. Ele era anglicano. Ele era da igreja, né, fundada por Henrique VIII, em oposição a Roma, porque o Papa não queria aceitar o seu divórcio, essa carta de divórcio. E assim, ele estava nesse meio, era um grande dignatário da igreja anglicana. Mas ele se converteu. Quando ele viu que estava errado, se aprofundou, estudaram o que os cristãos acreditavam antes e tal, se aprofundou, e ele se converteu, se tornou um grande autor católico, um grande defensor das doutrinas católicas. Veja, um protestante sério. Eu acredito que todo protestante pode fazer essa caminhada, entende? Um protestante estudado, educado, não era uma pessoa ignorante, Cardeal Manning, um homem muito culto, né? E foi estudando e chegou até Roma. Então é assim, meus amigos, sem preconceito, vamos avançando, estudando e nós vamos chegar à verdade, fiquem tranquilos. Eu aqui estou para ajudar. Aqueles que quiserem nos ajudar também aqui o nosso apostolado, eu recomendo que adquiram, tá? Esta obra para os protestantes também vai servir, porque tem bons argumentos aqui também sobre a questão do catolicismo, né? Também denuncia os erros do protestantismo na Inglaterra e em outros lugares, então valeria muito a pena, tá bem? Adquirir isso aqui também, e dessa forma você ajuda a gente. É uma tradução nossa, a gente que traduziu essa obra do inglês. A obra original é The Present Crisis of the Holy See Tested by Prophecy, e nós traduzimos como O Papa e o Anticristo, a crise atual da Santa Sé à luz da profecia. Está certo? Então, se quiser nos ajudar, considere adquirir esse livrinho. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.